Olá, meu nome é Laura Goulart, eu sou psicóloga. Eu estou aqui para falar um pouco sobre como a neuroplasticidade, a felicidade e a aprendizagem podem se correlacionar, né? Primeiro eu gostaria de começar explicando um pouquinho como é que funciona, de forma bem simples e resumida, como é que funcionam os nossos pensamentos de forma química no cérebro. Então, a gente tem os neurônios, né? Aqui a gente tem uma fenda, que a gente chama de fenda sináptica. E toda vez que a gente pensa, a gente passa uma informação química de um neurônio para outro, né? E a gente acaba criando, toda vez que a gente tem um padrão de pensamento, eles podem ser pensamentos pessimistas, eles podem ser pensamentos, né, mais otimistas. Toda vez que a gente tem um padrão de pensamento, o nosso cérebro ele entende que ele pode diminuir, né, o espaço aqui da ponte sináptica, né? Então ele sempre vai tender a economizar energia. Pensando nessas questões, né, de pensamentos positivos, de pensamentos negativos, tem um pesquisador em Harvard que ele passou 12 anos estudando lá, né? E além de estudar lá, ele era o cara que orientava os alunos enfim, a entender como é que se estudava, como é que era o processo. Pessoas que tinham dificuldade também para estudar, ele acabava orientando, né, sendo o mentor dessas pessoas. Usando essa amostra de alunos que ele tinha, ele constatou que a cada 5 alunos em Harvard, 4 eram infelizes e 1 só era feliz. Esse número ele acaba sendo um pouquinho assustador. Como é que as pessoas em Harvard são infelizes? Né? Essa é uma universidade que ela é muito... enfim, ela tem um grande apreço, as pessoas lutam muito para estar lá. E ele, na verdade, ele acabou pensando assim, eu vou até entender como é que essas pessoas infelizes lidam, né? Como é que é o padrão delas. Mas eu estou interessado em saber em aumentar o nível, né? Por que essas pessoas são felizes em Harvard? Bom, pensando nisso, o que ele constatou? Ele percebeu que o padrão dessas pessoas que são infelizes em Harvard, na verdade, essas pessoas elas tendem a se pressionar muito, a pensar na grande competitividade que tem ali. Elas tinham poucas ou quase nenhuma interação social e muito menos relações amorosas dentro da faculdade. Bom, e também a questão assim, de resolver problemas era muito difícil para esses alunos. O que fazia as pessoas felizes em Harvard? Essas pessoas em Harvard que eram felizes eram pessoas que eram mais criativas, que eram gratas. Bom, eu não estou interessado em saber se eu sou o mais inteligente de Harvard, mas eu estou grato por estar aqui. Eu vou aproveitar a oportunidade e eu vou aprender o que eu tenho para aprender. Né? Eram pessoas que tinham um processo de resiliência maior, tinham interação social, tinham relacionamentos amorosos. Então ele começou a ver todas essas questões. Então, compreendendo, né, questões neuroquímicas dessas pessoas felizes em Harvard, ele foi atrás de pesquisas e de artigos e ele percebeu que pessoas que são felizes têm um maior volume de dopamina e serotonina. E elas no cérebro, elas acabam estimulando o córtex visual. E o que acontece? Bom, o córtex visual, uma das grandes responsabilidades que ele tem, ele acaba ajudando a ampliar a visão periférica, né? Que não é só tu ver o foco ali, é tu poder ver o que tem além do que está na tua frente, né? E isso ajuda na criatividade, isso ajuda na resolução de problemas, né? E outra questão também que facilita na aprendizagem, né? Então, ele constatou isso. Pensando em tudo isso que eu disse, né, eu sei que vocês que estão, né, em estudo para concurso público, que sofrem pressão da família, enfim, de amigos, de si, né, eu quero que vocês reflitam sobre tudo isso. Às vezes é estimulado mesmo, as pessoas que estão aqui na sala são concorrentes de vocês, ou pessoas que, né, ao invés de, né, não só trabalham, mas também estudam,
ó, eu tô atrás tantas horas de quem só estuda. Então começa a criar pressões e fica difícil o aprendizado, fica difícil de estudar, né? E o público do direito, tem uma pesquisa americana que mostra que é um público que tem uma propensão de 3,6 chances a mais de ter depressão, porque vocês são pessoas que são treinadas para entender e compreender falhas nas argumentações. Então eu quero que vocês reflitam, talvez, o quanto que vocês façam isso, de se pressionar, de às vezes pensar de forma mais negativa, né? É complicado às vezes a gente mudar um padrão de pensamento, um padrão comportamental, mas é possível sim. Então eu quero que vocês façam um exercício de, bom, às vezes naquele dia, né, não deu para estudar, ou naquele momento não deu para estudar, o que vocês aprenderam com isso, se o dia foi complicado, o que teve de bom nesse dia. São formas que ajudam a gente a começar a mudar um pouquinho os nossos padrões de pensamento. Espero que eu tenha ajudado de certa forma e que vocês se exercitem cada vez mais nessas questões. E eu vou trazendo assuntos também sobre essa abordagem, tá certo? Obrigada.